iniciar a gravação. Pronto. Bom, então, boa tarde. Hoje a gente está com mais pessoas, né? Mas estou vendo que vocês conseguiram entrar. Eu acho que essa estratégia de fazer a ligação por WhatsApp é melhor, né, para vocês. É mais fácil para vocês acessarem, né? Então, ó, hoje a nossa aula, ela é sobre a fome, sobre a sensação da fome e a sensação da saciedade. Vocês geralmente conseguem perceber, identificar quando vocês estão com fome? Ou vocês têm dificuldade para perceber? Eu consegue? Então, eu coloquei uma frase que ela é assim, ó, vem de uma música. A frase é: quando eu dou nome à coisa, a coisa some. Que coisa é essa? É fome. A gente sempre conhece alguma pessoa que ela do nada tá irritada, com a cara fechada e não quer conversar. E aí, quando aquela pessoa come, muda o humor, ela melhora. Vocês já viram alguém assim? Já. Então, e acontece muito. O que né, o interfere nessa questão é o quê? Que a gente tem diferentes tipos de fome. Nós temos fomes que são fisiológicas e temos outros tipos de fomes. Que outros tipos de fomes vocês acham que pode existir? Ansiedade? Ansiedade. No caso, relacionado com as emoções, né? É um tipo. Isso, é. A gente vai descobrir agora os tipos de fome que existem e começar a analisar. O que eu quero é que vocês comecem a analisar no dia a dia de vocês se vocês conseguem perceber quando estão satisfeitos, quando estão com fome, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos o quê? Os sentidos sensoriais, não é? Então, a gente tem a visão, a gente tem o olfato, a boca, o tato, que é através das mãos, a audição. Nós temos a fome fisiológica do estômago, né? Temos a questão da parte emocional. Vocês estão conseguindo ouvir bem, né? Sim, sim. Eu estou ouvindo um barulho falando assim, ó. Tan, 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 tan. É de algum de vocês? Eu não sei se é meu, acho que não é não. Deixa eu ver. Deixa eu voltar. Tá bom, vamos continuar. Que bom que parou. Mas aí nós temos esses sentidos sensoriais. E esses sentidos sensoriais, eles existem por um motivo específico, que é para nos auxiliar, certo? É uma pergunta, a Antônia está aqui? Tô. É você que está pelo Meet? Eu tô te ouvindo. Não, mas você está pelo Meet? Ou pelo Meet não, pelo Teams e pelo celular? Peraí. Porque se você preferir, sai daquele link que eu mandei e fica só no WhatsApp. Peraí. Tá bom. Ô, Larissa, aqueles vídeos que você falou que ia mandar pra gente, não tem como mandar por PDF, pelo e-mail? No e-mail eu consigo enviar, mas assim, é vídeo, então não é PDF, ele vai como um arquivo vídeo mesmo. Mas o que eu estou fazendo? Eu vou explicar para vocês por que eu não enviei. Inclusive, aqui na chamada vai ficar gravado também. Eu estava tentando compartilhar os links das aulas da reposição, mas vocês estavam com muitas dificuldades para acessar. E aí me sugeriram de eu enviar o vídeo direto para vocês. Só que o vídeo ele é extenso e vai ocupar muita memória, pode travar o celular. E aí eu não quero trazer mais problemas para vocês. Então, o que eu pensei em fazer? Eu vou abrir um canal no YouTube, na minha conta, e vou pôr todos os vídeos no YouTube. E aí eu compartilho o link do YouTube com vocês. Porque o YouTube eu acho que todo mundo consegue acessar, né? Sim. Pode ser? Aí fica lá no YouTube, vocês conseguem entrar quando quiserem. Então, eu acredito que seja melhor. Eu deixo reservado só para vocês terem acesso. E aí vocês conseguem acessar e não precisa ocupar espaço de memória no celular, no e-mail, tá bom?
Tá bom, pronto, Larissa? Pronto, né? Pronto, deu certo, né? Eu tenho uma dificuldade aí para mexer com isso. Sem problema não, deu certo. Bom, então... Tá bom, obrigada. Desculpa, meninas. Imagina. Ô, Antônia, eu estava falando para elas que eu vou passar os vídeos da reposição para o YouTube. E aí vocês conseguem acessar no YouTube, porque não estava dando certo os outros sim. links, tá bom? Tá bom. Então, ó, recapitulando. Fome. A gente pode ter fome através de diversos dos nossos sentidos. Os nossos sentidos, eles servem para a gente conseguir realmente identificar as coisas, conseguir se comunicar, né? Conseguir ter uma comunicação, identificar cheiros, enxergar as coisas que estão à nossa volta. E quando a gente traz isso para a alimentação, como que a gente identifica se eu estou com fome de verdade ou se eu estou com uma fome emocional, por exemplo? Então, vamos falar da visão. Vocês, por acaso, já viram uma propaganda ou um prato que alguém montou que estava muito lindo e aí vocês ficaram, nossa, que vontade de comer esse alimento? Sim, encheu meus olhos, né? A gente fala, né? Exato. Geralmente. Aquela mesa cheia de quitanda do café da tarde, que você chega lá para se encontrar com seus amigos e quando você olha aquela mesa, você fala, não vejo a hora de comer, né? Nos olhos, né? Exatamente, nos olhos. E o que acontece? Quando o prato ele tem mais cores, quando ele está bem organizado, quando ele está bonito, ele se torna mais atrativo para a gente. Então, às vezes, a gente acabou de fazer uma refeição, acabei de tomar café da manhã e estou indo encontrar com vocês. E aí, quando eu chego, cada uma trouxe um prato diferente. Eu acabei de comer, mas eu vou estar com vontade de comer por eu estar enxergando aquilo e estar me atraindo. Entendeu? Então, esse tipo de fome é o tipo de fome visual. Não é à toa que hoje em dia existem muitas propagandas. Quantas vezes vocês veem uma propaganda de um prato, de um lanche, e na realidade o lanche não é igual à propaganda? Acontece, não acontece? Então, acontece. Por que não é igual? Porque na propaganda eles tentam deixar o mais atrativo possível, para te induzir a comprar, para te induzir a ter vontade de comer, entendeu? Já quando a gente fala do olfato, vamos pensar na seguinte situação. Vocês estão na rua, foram fazer alguma coisa, ou foi num grupo, ou foi fazer compra, foi dar uma caminhada, e aí vocês estão voltando para casa e sentem aquele cheiro do alho com a cebola refogando e o feijão cozinhando. O que acontece? Dá vontade de comer. Dá vontade de comer. Muitas vezes, pelo cheiro, a gente consegue perceber a nossa vontade de comer. Não necessariamente uma fome fisiológica, mas vamos supor assim que você está no restaurante, passando na rua, e você sente o cheiro da comida do restaurante. Vai te atrair, não vai? Vai te chamar a atenção. E é isso que acontece quando a gente acaba trazendo mais atenção nesse sentido. Ele faz com que a gente tenha uma atração pelo cheiro daquele alimento. Tem pessoas que gostam muito de um tipo de alimento que tem um cheiro específico. Então, vou por um exemplo assim, o próprio feijão. Tem gente que é apaixonada em feijão. Sentiu o cheiro de feijão e já quer comer feijão. Ou café, aquela pessoa que acorda e o vizinho está fazendo café e a pessoa sente o cheiro mesmo estando distante. E ela fala, nossa, que vontade de tomar um cafezinho, né? E, inclusive, as crianças, por exemplo, e os animais, eles, desde pequenininho, eles são curiosos em cheirar, identificar o que é aquilo. Conforme a gente vai crescendo, às vezes a gente deixa um pouquinho os nossos sentidos de lado. Mas é através do olfato que a gente consegue identificar se o alimento está bom ou não, também. É através do olfato que a gente consegue ter uma noção se aquele cheiro está mais pro doce, mais pro azedo, né? Então é muito interessante. Às vezes a gente sente um cheiro e já sente a vontade de comer. E é um tipo de fome? Pode ser considerado um tipo de fome? Seria mais um tipo de fome pelos sentidos. Na realidade, ele seria mais uma vontade, um querer, né? Tem vezes que a pessoa realmente está com fome, está esperando a comida sair e a comida não sai nunca, a pessoa sente o cheiro e continua morrendo de fome. Também tem essa situação. Mas normal. O vizinho, acho que de baixo, deve estar fazendo bife
porque vem aquele cheiro de bife, sabe? Aham. Nossa! Ai, que delícia. É muito bom, né? Às vezes a gente fica, ai, que vontade de comer alguma coisa e eu não sei o que eu quero comer. Você olha na sua casa e parece que não tem nada que te agrade. E aquele cheiro te convidando. Outro sentido que a gente tem é o paladar. Então, o que acontece? Vocês já repararam que cada sabor, cada textura causa uma sensação diferente para vocês? Por exemplo, tem pessoas que comem um alimento que está morno e a pessoa não quer comer, ela quer uma comida quente, ela não gosta do morno, porque para ela já está frio. Tem pessoa que não consegue comer quente, que queima a língua, tem que esperar a comida esfriar. Tem pessoas que colocam o sabor doce na boca, um doce, né? E para ela é a melhor sensação do mundo, ela se sente no paraíso. Tem pessoas que põem um doce na boca e sente gastura e não gosta. Tem pessoas que comem algo crocante que faz croque, croque e é satisfatório. Agora tem pessoas que preferem algo mais mole, né? Mais paposo, vamos por assim. E assim, isso também interfere nas nossas escolhas. Então, vamos pensar na questão dos sabores. Vocês concordam que os alimentos ultraprocessados das indústrias, os lanches artesanais, os lanches que vêm em lanchonetes mesmo, né? Ou, por exemplo, que tem bastante tempero, eles geralmente têm um sabor bem forte? Sim. Bem marcante, tanto que tem empresa que eles colocam até, por exemplo, vou pegar o exemplo do salgadinho. O salgadinho que eles colocam a imagem do milho, mas que de milho não tem de fato lá, essas coisas. E aí, quando você vê, tem salgadinho de cebola, de churrasco, de pizza. Daí a pouco eles inventam novas modas e começam a colocar sabores mais fortes, como cheddar, como sabor picante, de pimenta. Ele realmente tem o sabor da cebola, da pimenta? Não, né? Mas eu não costumo comer, né, essas coisas, né, Larissa? Então eu não posso dizer nada, mas de vez em quando eu pego um pedacinho quando eu tô com a minha filha, mas eu não sinto muita coisa assim natural, entendeu? Exato. Vejo mais artificial. Vou pôr um exemplo, deixa eu ver outro exemplo. Molho, vocês já comeram molhos diferentes? Os molhos, eles têm sabores diferentes. E qual que é o intuito? É que cada molho lembre alguma coisa. Então, tem o molho de alho, que tem marcante o sabor do alho. Tem o molho de cebola, tem o molho que é de um molho verde, que põe temperos, coentro, salsinha, né? Mas, quando a gente usa temperos naturais, é uma ótima opção. Porém, a gente tem muito no mercado esses produtos que são mais industrializados, mais processados. E o que acontece? Quando a gente se alimenta deles, a gente acostuma o nosso paladar com sabores muito fortes. E aí, quando você vai comer uma maçã da vida, uma melancia, para você é sem gosto, é aguado. Por quê? Porque a gente habituou o nosso paladar com sabores muito fortes. E às vezes. Oi? E assim, o que acontece? Às vezes a gente fica com fome por lembrar do sabor daquele hambúrguer, por lembrar do sabor da batata frita, vou pôr assim um exemplo, por lembrar do sabor daquele bolo com uma cobertura. E isso causa vontade na gente de querer comer. Outros sentidos que a gente utiliza bastante é o tato. Principalmente na infância, a criança, o que acontece? A criança, ela põe tudo na boca, não é? Ela pega tudo com a mão, ela toca em tudo, põe a mão em todo lugar, ela põe tudo na boca. Por quê? Porque é uma forma dela explorar o que é aquele objeto com os sentidos dela. E às vezes a gente deixa passar em branco. Então, às vezes a gente não para reparar qual que é a textura dessa fruta ou desse alimento, né? Eu pego nele, ele é grudento ou ele fica grudando ou ele fica solto. Ele é duro ou ele é molinho, né? E identificar esse tipo de características de um alimento é importante também para você induzir os seus sentidos sensoriais, para você conhecer as características e ter mais interesse também.
Então, por exemplo, se eu colocasse para vocês, colocasse um tapa-olho em todo mundo, cortasse em palito a batata, a cenoura, a beterraba, vocês acham que vocês iam saber identificar, tocando e cheirando o que é cada um? Ou sentindo o sabor? O que vocês acham? Ela estando cru, você fala? Cru. Talvez sentiria o gosto da batata e da cenoura, mas acho que a beterraba eu acho que eu não acertaria, não. Não. Geralmente. Não, porque a batata, a vira e mexe, eu dou umas mordidinhas nela assim crua. E a cenoura também. Eu como muito cenoura crua às vezes. Mas assim, a beterraba não. A beterraba eu gosto de dar um susto nela na água, pelo menos, assim, para poder comer. Imagina que eu coloco batata doce no meio, tudo cortado em palitinho. Vocês iam sentir provavelmente um saborzinho mais doce ou não, mas alguns alimentos poderia ser difícil para vocês conseguirem identificar o que é, não é verdade? Mas esse sentido sensorial é extremamente importante. O outro que a gente tem é a audição, que entra nessa questão do barulho que eu falei para vocês. Por exemplo, alguém está comendo alguma... Tem pessoas que comem um alimento crocante, que faz aquele croque-croque, e uma pessoa gosta, mas tem aquela pessoa que detesta, que não aguenta ficar sentado um segundo com a outra pessoa que faz barulho, mastigando. Vocês são de qual time? Gosto de ouvir esse barulhinho aí de... Gosta? Principalmente se for salgadinhos, viu, Larissa? Se for salgadinhos esse de pacotinho aí... Então, e tem pessoas que já não conseguem. Elas realmente têm um problema, se chama misofonia, né? Onde elas não conseguem escutar aquele barulho daquela pessoa que está comendo. Para vocês verem como nós somos tão diferentes. Mesmo, né, a população toda convivendo em sociedade, cada um tem uma característica. Aí, depois, nós temos aquela fome que ela é sentida pelo estômago. Por acaso, que ela faz ruídos ou que chega a doer. Por acaso, alguma de vocês sente fome, espera para comer ao ponto em que ou escuta o estômago roncando? Não? Não, mas às vezes a gente está num lugar, né, Larissa, que não dá, ainda não deu tempo de você chegar em casa, então às vezes dá aquele, né? Uhum. Mas, né, então aí fica complicado. E o que acontece? Mas eu não costumo esperar meu estômago me dar sinal, não. Né? Mas às vezes, aonde que eu estou, de repente já passou do meu horário de almoço, aí começa a querer complicar. Entendi. E assim, os corretos é a gente se alimentar com uma certa frequência que não chegue ao estado do nosso estômago doer, do nosso estômago fazer muito barulho. Porque esse tipo de sensação já é mais a sensação relacionada com o fisiológico, de fato, certo? Mas nós também temos aquelas pessoas que quando elas estão com alguns sentimentos, elas estão ansiosas, ou elas estão muito estressadas, o estômago acaba fazendo barulho, como uma reação. Também tem essa questão e é importante saber diferenciar, né? Então, tem um que é de fome, mas tem outro que é por sentimentos, sensações, emoções, na realidade. E a parte fisiológica, ela já é um instinto de sobrevivência, onde o nosso estômago pega, o nosso organismo, ele fala, olha, eu estou precisando de energia e você não está colocando energia. Como é que eu vou sobreviver desse jeito, né? Então, é uma forma que o organismo tem de conversar com você. E como é que ele conversa com você? É através do seu corpo, é através do seu estômago, é através de uma dor de cabeça pela fome, é através de uma fraqueza, quando já está numa fome realmente mais preocupante. Então, a fome, ela pode ser influenciada tanto por pensamentos, emoções, ela pode ser influenciada com experiências relacionadas com os alimentos. Por exemplo, já teve algum alimento que vocês comeram enquanto vocês estavam doentes? Ou um alimento que você comeu e passou mal? Já? Já. E que você, posteriormente, não conseguia mais comer aquele alimento, porque quando você olhava para ele, você só lembrava de você passando mal, ou quando você esteve doente? Sim.
é uma das coisas que influenciam na nossa forma, né, de se alimentar também. E também temos a questão da cultura, das lembranças, do sabor, a questão de região, como cada um se alimenta. Tem locais, por exemplo, nos interiores das cidades, que costumam ter uma frequência maior de se alimentar. A pessoa toma café da manhã, ela come algo antes do almoço, almoça, toma o café da tarde. Já tem locais que é tão movimentado que a pessoa não consegue se sentar e fazer a quantidade de refeições necessárias. Olha aqui, ó, um exemplo que eu vou trazer para vocês em relação à questão da cultura. Na nossa cultura, é muito comum ter as propagandas, os marketings. Tá vendo esse tanto de propaganda? Tá vendo que todos eles se destacam muito? São cores muito vibrantes, muito fortes. São fotos dos alimentos no estado mais perfeito que tem. Isso influencia a pessoa a querer se alimentar com aquele alimento em específico. Então, é um marketing que há muito tempo ele é passado para a sociedade, pela TV, pelos cartazes, né? Então, o que acontece? Esse tipo de propaganda acaba induzindo a pessoa a escolher o que ela vai comer e acaba diminuindo um pouquinho a autonomia da pessoa, certo? Por quê? Porque você concorda que se eu falo assim, ó, você pode comer o que você quiser. E aí eu coloco na sua frente a batata crua, a cenoura crua, uma fruta e um lanche todo preparado e bonito. O que você vai... O que eu tô te induzindo a escolher? Exato. Então, tem influência. Por isso que o interessante é a gente trabalhar com os nossos sentidos sensoriais, entender quando é uma fome de verdade ou fisiológica, ou quando é uma fome emocional, para que a gente trabalhe naquilo que está desembocando a fome emocional, por exemplo. Porque, às vezes, vocês já viram casos de pessoas que têm ansiedade e não conseguem comer nada, ou a pessoa tem ansiedade e ela simplesmente não consegue parar de comer. Uma pessoa que tem depressão e não sai do quarto para nada e nem se alimenta, por exemplo. São fatores muito preocupantes e que influenciam a forma de comer. Mas adianta só chegar na pessoa e falar, come ou não come? Não adianta. A gente tem que trabalhar lá no início, lá no problema, certo? Vamos pensar um pouquinho sobre vocês. Por acaso, vocês conhecem alimentos típicos da região que vocês moram? Sim. Conhecem? Dá um exemplo aí para mim. Banana, não é? Abacate. Abacate. Bom, vamos pensar. Vamos... Sul aqui, São Paulo, mas é feijoada, né? Típico, né? Certo, entendi. E vamos pensar assim, aonde vocês moram? Tem feiras por perto? Tem. Embaixo do Vila Rodolfino, dia de quinta e sexta à noite, e tem um sábado, através das avenidas, tem outro no bairro, dia de domingo. Uhum. E por um acaso vocês... Toda quarta-feira à noite tem feira aqui dentro do condomínio. Hoje tem. Entendi. Vocês conseguem analisar se nessas feiras que tem, onde vocês compram seus legumes, frutas, verduras, tem bastante alimentos naturais? Tem. Na verdade, eu compro em supermercado agora, né? Supermercado. Tem, é muito pouco. Normalmente tem, alguns supermercados têm, os mais naturais, porém um pouco mais caro, né? Uhum. É exatamente isso que eu ia perguntar. O Extrim aqui, eles têm pouca coisa, mas tem. Tem, né? Essa era a última pergunta que eu ia fazer para vocês. Em relação a esses produtos que vocês compram, esses alimentos naturais, eles são geralmente valores possíveis, compatíveis, ou eles são mais caros? Agora está muito caro, né? Tá, não tá? Tá. Exatamente. Então, a gente observa o quê? Que a gente tem ainda alimentos naturais sendo vendidos em feiras,
em alguns supermercados, mas os valores eles vêm aumentando. E isso ele acaba impactando no quê? Na escolha alimentar da pessoa. Porque se você tem que escolher entre os alimentos que são mais caros e você tem que escolher entre alimentos que são mais baratos, sendo que na sua casa, por exemplo, moram mais de 3 pessoas, o que a pessoa provavelmente, que não tem uma renda muito alta, vai escolher? Não é verdade? Ela vai acabar optando por aqueles alimentos mais baratos e que muitas vezes são alimentos que têm um aspecto muito característico do sabor forte, industrializado. Olha aqui para vocês verem. Eu trouxe para vocês um odômetro. Isso é para a gente ter na cabeça. Na cabeça de vocês, imagina que vocês têm essa reguinha, onde vocês analisam qual que é o nível que está da sua fome ou da sua saciedade. Vamos pensar agora. Qual que é o de 0 a 10? Quanto de fome vocês estão sentindo? E o 0? Eu também acabei de comer, 0. 0? Mas assim, eu comeria, talvez o meu não é 0, porque eu comeria uma fruta ainda. Aham. Eu não, Ok. não vou, sei lá. Se a fome... A minha fruta, geralmente eu ia comer ali pelas 3 horas. Pelas minha 3. Fruta. Então, eu tô 0 ainda mesmo. Mas vamos supor assim, a identificação da fome, ela não é de acordo com a quantidade, o horário que você comeu. Ela é com a sua sensação fisiológica. Então, assim, independente de eu ter almoçado meio-dia a 1 hora, eu tenho algum grau de fome nesse momento? Não. Não. Não, né? Mas, e a saciedade? Eu estou extremamente cheia? Não. Não. Ou vocês não estão, no caso? Eu não. Não, eu estou tranquila, eu não estou sentindo fome. E também não estou com vontade de comer nada nesse momento. Eu só estou tomando água, né? Sim. Então, mas geralmente eu gosto de comer assim uma fruta que eu tenha, por exemplo, uma laranja, uma mexerica, um pedaço de abacate. Depois das 3 horas, 3h30, mais ou menos, 3h30, eu como uma dessas coisinhas. Vocês concordam que a fome e a saciedade são duas sensações que não necessariamente uma anula, no caso, a fome, o fato de você estar com uma fome 0 não significa que você está com uma saciedade 10. Ela pode ter uma numeração diferente. Por exemplo, eu posso agora não estar com fome, estou sem fome, 0. Mas eu comi um tanto equilibrado e eu não estou numa saciedade 10. Eu ainda se fosse para comer uma fruta ou comer alguma coisa, eu ainda comeria. Vocês entendem isso? Eu entendo, por exemplo, quando eu vou comer, eu não como até ficar, tô morrendo, tanto que eu comi. Eu procuro comer um que me satisfaz, entendeu? Para não ficar aquela sensação de comer demais. Mas assim, quando você come um doce, realmente você fica com uma sensação de saciedade. Eu acho que o doce, você fica muito mais tempo sem comer. Mas quando você não come o doce, mesmo que você... Assim que nem eu não comi uma fruta. Então eu acho que a fruta ajuda um pouco nessa saciedade logo após a comida, né? Além disso, a fruta, ela tem fibra. A fibra também ajuda a segurar um pouquinho mais ali aquela fibra no nosso estômago, no nosso intestino, fazendo com que demore um pouquinho mais para a gente sentir fome. Faz uns 20 dias que essa dificuldade vai lembrar. Então, não tem todos mais naturais, faz pratinho, muita proteína, tem tofu. Ela tem usado esses produtos. 3 horas, como eu estou fazendo assim, aquelas 3 horas no máximo, 4 horas de atirador, aí deu assim, então aquela dorzinha no estômago, aí eu fui comer nossa, eu fiquei com aquilo até de noite, eu tive que tomar um sal de fruta, porque aqui parecia que tinha... Sabe quando você come demais? Sim. Estava pesada, não estava conseguindo, tive que tomar sal de fruta.
Tem alimentos que a gente come e nós temos a sensação de que aquele alimento pesa no nosso estômago, que demora mais tempo para fazer a digestão. E isso, uma pessoa... Vou dar um exemplo de uma feijoada. Quando a gente come feijoada, é comum a gente sentir o quê depois? Um peso. Sono. Vontade de dormir. E vai expandir a vida, né? É muito forte, né? Então, o que acontece? Aquele alimento, aquela feijoada que a gente está comendo, ela requer muita energia para ser digerida. Então, quando a gente come ela, o nosso organismo concentra a energia no nosso estômago. Aí o que acontece? A gente fica cansado, com sono, e parece que você está muito cheio, ainda mais se você extrapola no tamanho do prato, né? E aí, quando você vai perceber, você realmente passou já algumas horas e não está sentindo fome, porque ainda não fez a digestão total daquele alimento, que é mais difícil de ser digerido, e por isso você ainda se sente bem satisfeito, não sente fome. Acontece também da gente comer algum tipo de alimento que ele acaba trazendo mais essa sensação de estômago cheio, de peso. E aí é importante a gente analisar o que foi que eu comi. Porque se ele causa algum mal-estar em você, se ele te causa alguma sensação que não é bom, né, que acaba atrapalhando no seu dia a dia, aí é bom você evitar. Ou então, quando você comer ele, não comer muito tarde, evitar comer e comer outros alimentos doces ou suco junto, entendeu? Então, para fazer um equilíbrio. Então, aqui, ó, o que nós temos? Os dois tipos de fome. A fome fisiológica, que é aquela quando seu estômago ronca, quando você, por exemplo, fica pensando em que comida que eu vou comer, quando você se sente mais fraco, quando você tem tá com a energia mais baixa, a energia no corpo, né? Quando sua fome vai crescendo aos poucos, então você tá com fome agora, e aí você fica pensando que você vai comer, aí você vai fazer uma atividade, quando você olha, você tá com mais fome do que o que você já estava. E quando também passa um tempo ali grande ou médio entre uma refeição e outra. Já a fome emocional, uma pessoa que está com fome, ela abre a geladeira dela, ela vai preparar alguma coisa para comer. Agora, a pessoa que está com uma fome emocional, ela tem tudo em casa. Ela pode preparar um macarrão, ela pode preparar um arroz e feijão, ela pode preparar um lanche, mas ela abre as portas e simplesmente não acha nada. Ela fala: eu queria comer alguma coisa, mas eu não sei o quê. Não tem nada aqui em casa para comer, sendo que os armários dela tem. Só que ela está com uma fome emocional, onde ela tem um desejo específico sobre algum alimento. Eu estou com a ideia de que eu quero comer uma pizza, uma lasanha. E aí eu abro a minha porta, a minha geladeira, e tem lá arroz, tem feijão, tem pão, tem frutas, e simplesmente eu não quero nada daquilo. Eu fico, não tem nada interessante para comer. É uma fome emocional. E nessa fome emocional, quando a pessoa ela se alimenta, não necessariamente o alimento vai satisfazer ela ou saciar ela. Pode ser que não satisfaça e ela fique sempre em busca de alguma coisa para comer. Vira e mexe, ela levanta e vai procurar alguma coisa para beliscar. Então, é muito importante, a hora que você sentir que você quer comer alguma coisa, pare e pensa assim: eu estou com vontade de comer isso porque faz tempo que eu não me alimento, porque minha barriga está roncando, ou é porque é algum sentimento que está mexendo comigo? Ou eu quero, não é que eu estou com fome, mas eu quero comer algo. Comecem a analisar para vocês verem o que está mais presente aí na alimentação de vocês. E, como a gente viu, nós temos alimentos que ajudam a pessoa a se sentir satisfeita, que são as fibras, igual eu falei das frutas, que você mencionou das frutas, né? As frutas, as verduras, os legumes, eles têm fibras. E essas fibras, elas não são absorvidas pelo organismo, algumas delas. Então, elas ficam mais tempo ali, no nosso estômago, no nosso intestino. E aí, acaba que ela aumenta um pouco aquele tempo de satisfação que a gente está. Demora um pouquinho mais para a gente sentir fome. Elas são muito importantes porque elas ajudam no bom funcionamento do intestino, ajuda a prevenir o câncer intestinal, auxilia nessa sensação de satisfação, de plenitude, diminui o açúcar do sangue e reduz o nível de colesterol.
Então, é muito importante a gente manter nas nossas alimentações, no dia a dia, uma hortaliça, uma fruta, tá bom? Então, aqui, ó, vocês podem ver, a gente tem dois tipos de fibras. A gente tem aquela fibra que é insolúvel e a solúvel. Solúvel é aquilo que ele dilui, né? De uma forma mais fácil. Enquanto que a insolúvel não vai ter essa diluição, não vai ter essa digestão. Então, por isso que quando a gente come, por exemplo, quando a gente come milho, né? Ou as pessoas falam assim, que foi ao banheiro e viu que o milho não foi digerido. O que acontece? O milho ele tem fibras que não são digeríveis pelo nosso organismo. Então, elas passam pelo nosso estômago, elas passam pelo nosso intestino e a gente elimina elas. Mas até esse processo acontecer, demora. Por isso que a gente sente mais essa sensação de satisfação, de estou satisfeito. Enquanto as solúveis, elas já são mais digeríveis. Então, é mais rápido a digestão delas. Uma pessoa, por exemplo, que está com constipação. O que eles falam para ela comer? Para soltar o intestino? Da prata, mamão. Agora, se a pessoa tá com um problema, que ela tá com o intestino solto, o que eles falam para ela comer? Goiaba, algum tipo de banana, tem a banana verde, que é indicada para fazer biomassa. Por quê? Porque é segura. Então, a gente consegue trabalhar com os alimentos para melhorar a nossa saúde, para melhorar aquilo que a gente está sentindo. A gente tem que observar como está o nosso intestino, porque ele fala também sobre como está a nossa alimentação. Certo? Então, isso ajuda a gente a fazer escolhas mais assertivas. Aqui, ó, eu trouxe para vocês um pouquinho delas, das fibras. A fibra solúvel, ela se dissolve na água e fica viscosa dentro do nosso organismo. E ela acaba ajudando a diminuir o colesterol e reduzir problemas aí cardiovasculares. Onde que a gente pode encontrar as fibras solúveis? É no mamão, é em algumas frutas, em específico, é no feijão, por exemplo, aveia. Também. Então, a gente pode encontrar nesses tipos de alimentos. Já as insolúveis são aquelas que não se dissolvem nem com a mastigação e ela não se dissolve ali dentro do nosso organismo. Então, a maior parte, ela vai passar de forma inalterada, sem ter alteração no nosso tubo digestivo. E ela também pode ser encontrada nessa parte de folhas, ela também pode ser encontrada em alguns grãos, tá bom? Em alguns cereais. Oi? Eu não consegui ouvir muito bem o que você disse. Tenho consumido muito a pitária. Aham. Frutas, nunca tem pitaia azul. Eu não me recordo agora o da pitaia. Eu vou dar uma pesquisada para te falar, tá bom? Aí eu te trago na próxima aula, pode ser? Tem algumas frutas que elas são mais comuns, a gente já tem o conhecimento porque elas são mais comuns de acesso para a população no geral. Agora tem algumas outras frutas que não é todo mundo que tem acesso, não é todo mundo que tem conhecimento, e aí eu preciso também estudar um pouquinho delas, até porque, eu não sei se vocês viram, frutas como pitaia, como tem outra fruta que eles comem, não é a jaca. Tem algumas outras frutas que eles estão que atualmente está tendo mais acesso para as pessoas. Antes a gente não ouvia falar tanto na pitaia. Hoje já tem bastante coisa da pitaia, não é verdade? E tem algumas frutas assim que estão se ficando mais comum também. O que é interessante. A era uma coisa que você ia falar. Só no Nordeste, né? Que a gente já todo. Aham. Bom, vocês conseguiram entender essa parte da importância das fibras? Que tem fibras que ajudam a deixar o intestino mais solto, tem frutas, verduras que vêm de fibras, que tem fibras, né? Que ajudam a prender um pouquinho mais.
Conseguiram entender a diferença dos tipos de fome também? Sim. Bom, então é isso. Eu vou passar os vídeos. Só uma pergunta. Uhum. Por exemplo, o milho, ele não dissolve, ele sai praticamente. Mas ele musmou? Ele o quê? Esses alimentos, eles não dissolvem. A gente consegue pegar coisa boa deles? Sim, se eles têm nutrientes, pode até ser que tenha alguns nutrientes que a gente consiga absorver, sim. Mas o que acontece? É a fibra. Não é que o alimento não vai ser digerido. É a fibra que tem naquele alimento. Então, a fibra que tem naquele alimento não vai ser digerida, entendeu? Então, ela vai permanecer quase que inalterada ali no nosso tubo digestivo, durante o nosso estômago, nosso intestino. Mas, ainda assim, o organismo ele consegue extrair substâncias. Ele não mantém o alimento em si, entendeu? É a fibra do alimento. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Ó, muito obrigada. Eu vou colocar os vídeos no YouTube e vou mandar para vocês o link, tá bom? Tá bom. Muito obrigada pela participação. Toda quarta, às 14 horas. Isso. Eu estava deixando 1h30, só que a gente estava com algumas dificuldades, porque algumas pessoas não estavam conseguindo entrar, tinha dificuldade, aí eu ia auxiliar a pessoa, e quando a gente olhar, começava 2 horas. Então, acho que talvez fique até melhor a gente manter. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Se cuidem. Você vai entrar pelo Zap de novo ou você vai tentar lá? Eu vou tentar mexer lá naquele lá que você mandou, naquele link lá para ver se funciona. Não precisa ver, não. Eu vou mandar um link novo dos vídeos, você tá falando, né? Isso, pra gente participar da aula. Para entrar nessa aula, por exemplo, nas aulas? Isso. Não, nas aulas eu vou ficar mantendo com vocês por WhatsApp. É melhor, né, para vocês? Tá bom. Tá, joia, tá bom. Para mim é melhor, porque eu sou leiga para mexer naquilo lá. Não tem problema. Tá bom? Eu sempre abro aqui no Meet, no Teams, para poder fazer a gravação, mas eu sempre ligo pelo WhatsApp também, combinado? Tá bom, então. Tchau. Tchau. Ó, mandem o nome de vocês. Só escreve o nome de vocês, ó, Antônia. Só pôr o nome que eu já vou saber quem participou hoje, tá bom? Tá bom. Obrigada, tchau. Tchau. Bom, pessoal, essa foi a nossa sexta oficina, na realidade. E qualquer dúvida, vocês podem trazer para o próximo encontro. Tchau, tchau.